Fala galera, aqui quem fala é The Five. E bom, eu tinha prometido pra vocês que amanhã ia sair o primeiro episódio da saga Um Novo Começo, então ainda tá de pé isso. Mas antes de falar sobre as ferramentas e tal, eu queria fazer um tutorial dessa capa que eu fiz ontem. Fiz ontem à tarde e eu vou postar hoje, às 18 horas. Eu já upei ela tudo e já programei a publicação. Então, seguinte, galera. Como que eu fiz ela? Bom, eu tinha o pedido. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a minha listinha de pedidos. Esse aqui era o pedido. Tá? Ela só disse que queria uma capa para uma página chamada Anime. Eu pensei, porra, como é que eu vou fazer esse caralho? Então, tipo, me veio na hora. Anime Prime AP. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi escrever AP. Qual a fonte? Bom, a fonte é Impact, tá? Aqui nas configurações em VA eu coloquei menos 306 para o P e o A ficarem juntos, tanto aqui em cima, ó, aqui em cima, quanto aqui embaixo. Estão vendo? Parece que é uma só peça, né? Mas não. Depois de ter escrito esse AP, eu coloquei esse style aqui e apliquei sombra projetada num padrãozinho 505 e opacidade 75. A princípio ela estava sem fundo, estava só isso aqui e não tinha esse retângulo preto dentro. Tá, eu coloquei isso depois no final, junto com essa pequena escrita. Bom, daí eu tipo, porra, essa capa tá muito vazia, o que eu faço? Como que eu resolvo essa parada? Ela tava assim. E daí eu lembrei da minha outra capa, que foi essa aqui, do Akashi Seijuro, que eu coloquei esses bang aqui, ó, esses bagulhinhos. Deu tipo, porra, seria legal fazer isso só que em retângulo, como se fosse um select, sabe, um selecionador. E daí foi onde surgiu essa ideia aqui. A princípio, ela tava aqui, tá? E ela era tipo grande, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. E daí eu tipo, porra, tá muito escroto esse caralho. O que eu faço? Eu diminuí ela. E também ela tava sem o desfoque gaussiano. As duas estavam sem o desfoque. Como que eu fiz as formas? Bom, eu vim aqui na ferramenta retângulo e fiz um retângulo assim. Pronto. E coloquei a imagem dentro, tá? Que foi essa daqui. Deixa eu ver aqui. Olha aqui rapidão. Foi essa daqui, ó. Essa imagem aqui. E pô, coloquei ela aí dentro. Do mesmo jeito que vocês estão vendo. Ela tava até um pouquinho menor, assim, eu acho. Isso. Assim. Taquei ela aí dentro e ficou por isso mesmo. E daí eu fiz os outros dois retângulos assim aqui atrás. Entenderam? Eu passei eles para trás. Eu vou abrir uma nova camada aqui para vocês verem. Eu fiz assim, ó. Eu coloquei o retângulo central aqui, tá? Retângulo central. Coloquei a imagem. E daí eu coloquei sombra projetada já direto nele. Depois eu fiz outro retângulo aqui. O retângulo 2. Vou colocar uma cor diferente para vocês conseguirem ver. E passei ele para baixo assim. E também coloquei sombra projetada. E depois eu ainda vim aqui e fiz outro retângulo aqui.
e coloquei a sombra projetada. Só que dessa vez o ângulo dela era o contrário, era 60. Era assim. E nesse primeiro o ângulo também era ângulo central, ou seja, distância zero e tamanho mais elevado. Assim. Então era 0,740. Tá? Então foi isso. E daí eu fui colocando as imagens dentro. Depois que tava formadinho, bonitinho, deixa eu pegar aqui pra vocês. Pra vocês verem. Depois que ele tava assim, nesse tamanho exato, assim, mais ou menos. Porque ele tava sem escrita. Depois que ele tava assim, tá? Sem os filtros, eu coloquei essas formas aqui, que eu fiz com a ferramenta Formas Personalizadas e essa setinha aqui. Estão vendo? Essa aqui. Bom, ó, vai estar provavelmente na ferramenta retângulo. Você clica com o botão direito, forma personalizada, vem aqui em cima e clica na setinha para baixo que vão aparecer as opções, ok? Tem uns splash bem legal aqui, uns negócios bem maroto. Vocês vão curtir se vocês usarem. Bom, depois de ter feito isso, a escrita também estava aqui. Vou passar a escrita para cá também. Pera aí, deixa eu pegar ela. A escrita já estava centralizada aqui. Ela estava mais para cá. E esse grupo estava... Pera aí. E esse grupo estava um pouquinho menor. Pouca coisa menor. E mais para cá. Ele estava aqui na ponta. Isso. E o grupo 1, no caso esse aqui, eles estavam aí centralizado no meio da capa, assim. E grandão. Tava gigante também. Tava ocupando muito espaço. E daí tipo eu, porra. Daí eu diminuí ele, tá? Diminuí ele, deixei assim, coloquei no centro. E diminuí esse grupo também. A princípio esse grupo tava assim. E tem outro detalhe também, que eu vou falar pra você já já. Ele tava sem esses retângulos azuis, que eu tô desativando aqui, ó. Ele tava assim, entenderam? Daí tipo, pá, mas tem que dar uma forma de a escrita combinar com os retângulos. E daí foi onde eu comecei a criar esses retângulozinhos aqui. Entenderam? Eu criei eles da forma padrão. Ferramenta retângulo, fiz o retângulo. E fiz um pouco maior que os retângulos que já estavam ali. E coloquei esses tail aqui. Tá? Bom, depois disso eu fiz o mesmo esquema com esse grupo aqui, ó. Grupo 3. Vamos passar ele para cá. Eu fiz o mesmo esquema. Eu fiz eles grandes, gigantescos na verdade. E depois eu diminui eles. Eles também estavam sem os retângulos azuis em volta. E sem a escrita. E sem o desfoque. Tava só as imagens numa máscara de camada bem... Tava bem escroto na verdade. Tipo, bruto assim. E daí eu fui... Conforme eu ia montando, eu ia fazendo. E daí, por último, da capa, deixa eu ajeitar a escrita aqui, eu coloquei o fundo. Cara, eu acho que se não foi o fundo mais simples da minha vida, foi um dos. Por quê?
vou mostrar para vocês agora. Vocês já vão ver. Foi o seguinte. Eu usei a ferramenta caneta, tá? Ferramenta caneta para fazer as seguintes formas. Esse triângulo como vocês estão vendo aqui. Eu vou selecionar a caneta para vocês verem. Estão vendo? Ele é um triângulo realmente. Vamos ativar aqui tratamento. Ele é um triângulo realmente. E eu só usei isso, entendeu? Tipo, eu coloquei ele ali dentro do triângulo assim. Eu fiz todas as camadas assim, ó. Todas elas são formas separadas. E nenhuma tá só colocada no fundo. Por quê? Tem gente que faz, tipo, fez essas formas aqui. Mas na hora, essas pessoas pegam e fazem a seguinte escrotice. Colocam uma imagem no fundo. Aqui, ó. Estão vendo aqui? Colocam uma imagem ali. Vou usar a ferramenta Collapse para vocês verem. Fazer uma new layer. Colocam uma camada aqui. Só largam a imagem aqui, entendeu? Só para preencher. Tipo, como se fazer uma forma para colocar lá dentro não fosse importante. Tipo, cara, nossa. E daí, depois de fazer as formas e colocar a sombra projetada em todas, para dar esse efeito aqui no cantinho, eu não usei nenhuma blend mode em nenhuma imagem, eu não dupliquei elas, eu só peguei a imagem e coloquei. A seleção da imagem é muito importante, tá? Vocês podem reparar que, num sentido daqui para lá, ó, as imagens estão vermelho, vermelho escuro e pá, vem um azul e vermelho. E daí já começa a clarear, entendeu? Isso é muito, muito importante, tá? Por mais que não pareça, é importante sim. Tá bom? Espero que vocês tenham notado isso. Porque, tipo, o jeito que a imagem... A harmonia das cores, na verdade, é um negócio muito importante em qualquer arte. Daí, depois de aplicar todos os desfoques, né? Eu desativei todas as camadas assim mesmo. E depois eu reativei elas. Porra, ficou assim. Já tá bem maneiro, né? Tá legalzinho. Como eu sou uma pessoa muito exigente, eu comecei o tratamento como eu sempre começo. Brilho contraste. Pra clarear mesmo. Porque essa é a intenção, clarear. Deixa eu achar aqui o negócio. Tô achando aqui. 17 e 17. Blend Mode, clarear. Depois eu vim em curva, tá? Curvas, como quiserem. E tipo, eu abaixei bem pouquinho aqui, sabe? Só pra ela não ficar igual ou... Tipo, eu achei que eu devia clarear. Tipo, dar uma opacidade meio branca, sabe? Depois, vibratilidade em ordem. Vibratilidade eu coloquei mais 25 e saturação mais 2. Blend Mode escurecer. Depois era a hora do nosso querido mapa degradê. Como vocês podem observar, eu pulei a ferramenta pesquisa de cor. Por quê? Porque eu não achei que era hora para isso ainda. Bom, esse mapa degradê eu coloquei opacidade 10 porque vocês já vão ver. Ó, ele é preto e azul. Ó, se eu deixasse 100% normal, vocês estão vendo que deu bug, né? Então primeiro eu diminuí bem a opacidade dele, coloquei a opacidade 10. Prefiro digitar a opacidade 10. E depois, para não ficar assim muito escuro, eu coloquei a Blend Mode clarear. Beleza? Logo em seguida veio a segunda camada de mapa degradê,
que ela era preto e branco. Vocês podem ver que tá apagado aqui, ó. Tá apagado aqui por causa dessa escrita que eu desativei, ó. Porque se eu não tivesse apagado, ela não ia ficar tão legível. Ela nem tá tão legível, mas ela ia ficar menos legível ainda. Entenderam? E daí, diminuindo a opacidade, só para dar um contraste, e colocando o Blend Mode clarear. Tudo clarear porque eu queria uma capa clara, entendeu? Que chamasse atenção, de destaque, de presença. Vocês já têm que ter em mente o que vocês querem. Vocês querem uma capa minimalista? Vocês querem uma arte que não se destaque, que não tenha brilho? Então vá usando a ferramenta que elas fiquem mais opaca ou que ela dê mais brilho. Vai tudo da criatividade de vocês, beleza? E depois eu coloquei a pesquisa de cor 1. A primeira pesquisa de cor foi a Fog Night 3DL. Eu não queria colocá-la por cima da escrita porque ia ficar muito estranho, nem por cima das imagens. Mas eu gostei do jeito que ela ficou no fundo, então eu passei ela aqui para baixo. Depois a segunda pesquisa de cor que foi Fuji 125 Kodak 2395. Bom, repetindo, se vocês usam Photoshop C6 ou C5, eu não sei se vai ter, repito, mas pesquisem, corram atrás. Opacidade 72 e sem Blend Mode, ok? E depois eu coloquei minha logo, pronto. Foi assim que eu fiz a capa, pessoal. Então, seguinte, se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like aqui na descrição que vai estar aqui embaixo do vídeo. Se vocês ainda não são inscritos, inscrevam-se. E tipo, se vocês querem mesmo me dar uma força, além já de curtir e se inscrever, compartilhem o vídeo no Facebook. Não precisa pôr legenda nenhuma. É só você vir aqui nesse botãozinho mágico do YouTube, tá? Eu tava editando esse vídeo. É só vocês virem aqui nesse botãozinho mágico do YouTube. Cadê? Vou pegar qualquer vídeo meu aqui. Tem um botãozinho mágico, vários botãozinhos mágicos aqui, que eles são muito legais. Aqui, ó, que se chama compartilhar. Compartilhar com. Desculpem, compartilhar com Facebook, Twitter, Google+, Bing, Tumblr, Reddit, LinkedIn, Pinterest, não sei, não faço a mínima ideia do que seja isso, e essas outras redes sociais aqui. Eu peço para vocês que compartilhem ou no Facebook ou no Twitter. No Tumblr eu não mexo muito, mas é isso, pessoal. Me sigam no Instagram para verem meus vídeos dos meus desenhos. E no Snapchat se vocês quiserem verem mais making-offs com sequência. E é isso, pessoal. Me despeço de vocês. Até a próxima.